nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, para juntos adorarmos ao Senhor, estarmos juntos aqui, Senhor Deus, também para ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor Deus, ao entendimento da Tua palavra. Não permita que nada venha roubar nossa atenção daquilo que é mais importante. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Nós não merecemos, Senhor Deus, pertencermos ao Senhor, mas ainda assim, por conta daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, nós estamos aqui na condição de filhos e filhas, amados do Senhor, não somente para expressar o nosso louvor e a nossa adoração, mas também para ser alimentados pela Tua palavra. Por isso eu te peço, fala, Senhor Deus, com a Tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos, série intitulada Igreja em Movimento, a Igreja em Movimento, que é uma série que nós já estamos há alguns meses e hoje estamos chegando ao fim do capítulo 13. É a última sessão, o último bloco do capítulo 13 do livro de Atos. Pensando em tudo que aconteceu até aqui, o capítulo 13 é o texto que narra um sermão poderoso do apóstolo Paulo. Isso me remete a uma cena. Imagine você em um grande auditório, assistindo uma palestra muito requisitada. Só que em dado momento o palestrante ele termina a sua fala e ele sai do palco. Só que algo inesperado acontece após esse momento. Metade da plateia sai correndo em direção àquele palestrante que acabou de terminar a sua palestra e pede para ele retornar, para que ele fale novamente sobre aquilo que ele estava falando, pedindo que ele repita a mesma palestra, ou pelo menos o mesmo assunto da palestra que ele acabou de ensinar. Só que a outra metade, que não vai em direção àquele palestrante, começa a murmurar, discordar, obviamente, e começam a criticar cada palavra que foi dita, porque não aprovaram o tema daquela palestra. Diante de uma mesma mensagem, o mesmo tom de voz, o mesmo conteúdo, mas reações completamente opostas. E é interessante porque isso é uma cena comum de acontecer em ambientes acadêmicos. Por exemplo, uma aula desperta aprovação e reprovação dos ouvintes, de parte dos ouvintes. Acontece na cena política. Um discurso de um político que pode ser amado por uma parcela das pessoas, mas o mesmo conteúdo, a mesma pessoa, a mesma mensagem pode despertar rejeição de uma outra parcela. Isso acontece na cena cultural. Uma mesma apresentação artística provoca aprovação de uns e rejeição de outros. Isso existe uma razão comum para que isso aconteça. Quando uma mensagem toca a raiz do coração humano, ela nunca produz neutralidade. Ela sempre divide opiniões. Ela sempre expõe o que nós amamos e também aquilo que nós tememos. Uma mensagem, ela tem o poder de revelar desejos, revelar resistências. Desejos e resistências que talvez não estivessem visíveis antes. E foi exatamente isso que acontece em Antioquia da Pisídia, onde acontece toda essa cena do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo tinha acabado de pregar um dos sermões mais ricos de todo o seu ministério.
se a gente navegar por todo o Novo Testamento, o sermão de Atos 13, certamente, é um dos sermões mais ricos de toda a pregação paulina. O apóstolo Paulo faz uma exposição que atravessa toda a história de Israel, chega ao clímax em Jesus Cristo, oferece perdão e justificação pela fé. O sermão termina com uma citação de Abacuque, fazendo um alerta sério sobre o perigo de se rejeitar a obra de Deus. Tudo isso acontece nesse lindo sermão pregado pelo apóstolo Paulo. Então Paulo e Barnabé saem da sinagoga e algo extraordinário acontece. Lucas, autor do livro de Atos, descreve uma reação dupla. De um lado, pessoas famintas pela verdade, pedindo que a mesma mensagem fosse repetida. Que eles repetissem no sábado seguinte a mesma coisa que eles haviam acabado de pregar. Do outro, corações endurecidos, cheios de inveja, cheios de contradição. A mesma palavra, duas respostas opostas. É interessante que o evangelho tem esse poder. Ele atrai quem tem sede, mas ele também confronta e desagrada quem confia em si mesmo. Ele desperta a fome espiritual, da mesma forma que ele expõe o nosso orgulho mais profundo. Ele dá boas novas para quem reconhece a própria necessidade e mais notícias para aqueles que acham que estão bem demais. Essa dinâmica continua sendo verdadeira hoje em dia. O evangelho continua provocando alegria em alguns, resistência em outros, continua libertando quem reconhece sua fraqueza e incomodando quem tenta manter a aparência de ser forte. Continua sendo luz para quem está no escuro, mas também é uma ameaça para aqueles que andam na sombra. Atos 13 termina nos mostrando exatamente isso. O evangelho pregado, ele divide, mas também liberta. Ele atrai multidões, mas também desperta oposição. Ele encontra resistência humana, mas continua avançando pela força da fidelidade do nosso Deus. E é sobre isso que nós veremos hoje. O evangelho que nós vimos ao longo dessas últimas semanas do capítulo 13, e estudamos especificamente na semana passada, agora desce do púlpito e entra na vida real da cidade. O evangelho que cria sede, confronta o orgulho e atravessa a perseguição sem perder a sua força. Esse é o evangelho que ninguém consegue deter. Nada pode deter. Obrigado, André. Nada pode deter a palavra de Deus. E no decorrer desses versículos, a partir do versículo 42 até o 52, no final do texto, nós vemos três movimentos desse último trecho do capítulo 13. O primeiro movimento é o evangelho que desperta a fome espiritual. O segundo, o evangelho que confronta o orgulho religioso. E terceiro, o evangelho liberta e avança, apesar da oposição. Mas a pergunta que começa a seguir sobre nós é a seguinte: o que essa mesma palavra, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, tem despertado no seu coração hoje? Vamos para o texto. Leremos do versículo 42 ao 44 de Atos 13. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiam Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Vamos parar por aqui por enquanto.
Aqui nós vemos o primeiro movimento. O evangelho desperta fome espiritual. A primeira reação ao sermão de Paulo, após ele descer do púlpito e ir para o meio da cidade, é surpreendente. Lucas diz que, ao saírem da sinagoga, as pessoas pediram que Paulo e Barnabé voltassem no próximo sábado para repetir a mesma mensagem. Prega de novo o que você acabou de pregar. Isso é impressionante, não somente para aquela época, mas em qualquer época. Exceto criança, que gosta de assistir o mesmo desenho animado o tempo todo, e repete. Eu passei por essa experiência na quinta-feira. A Kézia e o Oziel estiveram lá em casa, com um dos seus filhos adotivos, estão no processo, os irmãos sabem, e o Elias, o mais velho, pediu para assistir Patrulha Canina. Eu falei, você já assistiu? Ele escolheu, eu quero ver aquele filme ali. Você já assistiu? Não assisti não. Depois ele começou a narrar para mim tudo o que ia acontecer. Ou seja, ele falou que não tinha assistido para eu poder colocar para ele, mas ele já tinha visto, provavelmente dezenas de vezes. Porque ele sabia de tudo, sabia de cor, tudo que iria acontecer. Mas nós adultos não temos muita paciência para ouvir o mesmo discurso sempre. Mas a mensagem do Evangelho foi tão impactante que eles queriam ouvir a mesma mensagem novamente. E mais, é raro alguém ouvir uma mensagem forte sobre pecado, sobre juízo, sobre promessa, sobre a cruz e imediatamente pedir que essa mensagem seja repetida. Mas é exatamente isso que a graça faz conosco. Quando Deus abre o coração, a resposta natural para aqueles que têm o seu coração abertos pelo Senhor, diante da exposição ao Evangelho, é sede, não fuga. A mensagem apostólica não produziu apatia, mas produziu atração. O Evangelho, quando pregado com clareza, desperta essa curiosidade espiritual. Até mesmo aqueles que já se acham religiosos demais. Porque revela uma promessa maior do que qualquer tipo de moralidade pode oferecer. O versículo 43 mostra que alguns judeus e prosélitos seguiram Paulo e Barnabé pela rua. Olha que interessante. É como se eles quisessem que o sermão não acabasse. O palestrante sai e eles vão atrás do palestrante. Eu lembro que na minha época de seminário eu tinha um professor que foi muito especial para mim. Ele foi muito importante na minha construção teológica a partir do seminário. E eu lembro que a aula dele acabava e não queria ir embora. Ele saía, eu ia acompanhando ele no corredor e conversando sobre a aula, pedindo mais explicações. E o que nós vemos aqui é basicamente isso, um grupo inteiro sai atrás de Paulo seguindo Paulo e Barnabé, pedindo que eles continuassem. É como se eles quisessem que o sermão não acabasse nunca. E Paulo fala o que para aquelas pessoas que o seguiam? Paulo diz que eles continuassem, pedem para que eles continuassem na graça. Paulo não diz, continuem na disciplina, continuem na tradição, mas continuem na graça. Porque a fé, ela não apenas começa pela graça. E depois, ela continua, a minha fé ela é sustentada pelo meu desempenho. A graça só despertou a fé. Não é isso. Ela começa pela graça. Ela continua pela graça e termina sustentada pela graça. É a graça de Deus, do início ao fim, que nos sustenta. E o que nós vemos é que no sábado seguinte, Lucas registra uma cena extraordinária. Quase toda a cidade queria ouvir a palavra de Deus. Uma explosão de interesse espiritual. A cidade percebeu que algo diferente estava acontecendo. Quando a mensagem é sobre mérito humano, poucos se interessam. Mas quando a mensagem é sobre graça, muitos aparecem. Porque a graça fala a todas as classes, a todos os níveis, a todo tipo de pessoa, com todo tipo de história. A graça de Deus, ela não é seletiva no que diz respeito ao tipo de pessoa que ela pode alcançar.
E a fome que aquelas pessoas manifestaram, aquela fome espiritual, era obra do Espírito. Não era fruto de estratégia missionária. Não foi o carisma de Paulo que despertou aquela fé. Não foi um evento cultural empolgante. Foi a própria palavra despertando essa fome. E o que isso significa para nós? É que o Evangelho continua fazendo isso hoje. Continua atraindo pessoas cansadas, sedentas, desiludidas. Desiludidas com as próprias tentativas de autossalvação, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio desempenho. Ele continua sendo a boa notícia para quem descobriu que o mundo não tem água suficiente para matar a tua sede, a sede do coração. Que todas as fontes desse mundo são como cisternas rachadas, como é descrito na palavra de Deus. E aqui está uma pergunta necessária. O que a palavra de Deus desperta em você? Sede ou resistência? Fome ou indiferença? É possível ouvir sermões por anos e ainda assim não experimentar essa sede. É possível frequentar a igreja domingo após domingo, assim como aquelas pessoas frequentavam a sinagoga todos os sábados, como faziam aqueles judeus, e nunca sentir o coração arder pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho. Mas quando o Espírito Santo de Deus ilumina um único versículo da Bíblia, é capaz de acender uma chama. É como caminhar por uma rua onde alguém tem uma padaria assando um pão fresco. Para aqueles que gostam de pão, obviamente. Para quem gosta de pão, não há nada mais tentador do que passar em frente a uma padaria que está saindo pão fresco. Mas o aroma do pão não cria um desejo novo. O aroma do pão, ele revela o desejo que já estava lá dentro de você, que gosta de pão. Você não cria a fome. Você simplesmente percebe que está faminto. Assim é o Evangelho. Ele não inventa fome espiritual. Ele expõe a fome que tentamos esconder através da nossa performance, da nossa justiça própria. Todo cristianismo, tudo no cristianismo se torna árido quando a graça não é central na vida cristã. Quando eu e você tentamos viver pela força, a fé ela vai virar um peso. Quando tentamos vencer o pecado a partir de um esforço próprio, de uma disciplina isolada, o deserto que você enfrenta através desse pecado vai ser interminável. Mas quando a graça reacende o coração, até mesmo a disciplina que você se submete, o esforço que você faz nessa luta contra o pecado, se torna um prazer e não uma escravidão. Por isso que o apóstolo Paulo fala, continuem na graça. Não desperdicem isso. Não abandonem a graça e busquem justiça própria, mérito humano. E esse é o conselho que o apóstolo Paulo dá àquelas pessoas, mas que eu e você precisamos diariamente. Continuem na graça que te salvou. Essa mesma graça que te salvou é ela que vai te sustentar e vai te levar até o fim. Continuem na graça quando pecar. Continuem na graça quando fraquejar, quando duvidar, quando cansar. Continue, porque a graça continua contigo. Se apegue a ela. Voltemos ao texto, no verso 45, a palavra de Deus diz assim: mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava.
Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Nesse momento nós vemos o segundo movimento do evangelho se espalhando pela cidade. O evangelho confronta o orgulho religioso. Os versículos anteriores são marcados pela fome espiritual. Os primeiros que nós lemos. Esse bloco agora, nós podemos ver como marca a resistência espiritual. E o motivo não é somente teológico, mas também tem um fundo emocional. Lucas, escrevendo aqui, ele diz que os judeus ficaram cheios de inveja ao verem o quê? As multidões. A inveja é um ótimo termômetro espiritual. Ela revela que o coração não está preocupado com a verdade, mas com controle. A multidão não os incomodou por causa da doutrina, mas por causa da visibilidade. O evangelho não atacava tanto a fé deles, atacava o senso de centralidade que eles possuíam. Esses líderes não rejeitaram Paulo, porque simplesmente discordavam do seu argumento. Mas discordavam de Paulo porque eles não suportavam perder o protagonismo. A graça desloca o orgulho. A graça incomoda o orgulhoso. Então Paulo e Barnabé falam com coragem. Eles afirmaram que a palavra precisava ser pregada primeiramente aos judeus, mas que aqueles ali, rejeitaram a palavra. E a frase que Paulo usa é profundamente reveladora. Ele diz: vocês se julgam indignos da vida eterna. Não se julgam dignos da vida eterna ou indignos da vida eterna. Mas como assim? Paulo não está falando de baixa autoestima ou de autodepreciação. Eu não sou digno da vida eterna. Não era um sinal de piedade, de arrependimento dos judeus. O que está dizendo aqui é exatamente o contrário. Eles não se julgavam necessitados da vida eterna. Eles não se viam como gente que precisava ser salva. Eles se consideravam bons demais, corretos demais, religiosos demais. E isso revela para nós que a pior cegueira espiritual é estar doente e achar que não precisa de médico, achar que está são. E é interessante que em seguida o apóstolo Paulo ele cita o profeta Isaías, mostrando que a missão não vai parar. Se a sinagoga rejeita a mensagem, a cidade vai receber. Se o orgulho resiste, a graça se volta aos humildes. O plano de Deus não depende do aplauso de ninguém. Mais uma vez, o plano de Deus não depende do aplauso de ninguém. A luz que foi prometida aos gentios iria brilhar com ou sem oposição, com ou sem a permissão daqueles que rejeitaram a palavra. E aqui para nós se revela uma verdade muito dura, mas libertadora. Às vezes o pior inimigo do evangelho não é somente o pecado escandaloso, mas a justiça própria. O evangelho confronta o orgulho mais profundo que existe, que é o orgulho religioso, baseado no desempenho. E o orgulho espiritual ele é muito sutil. É possível cantar sobre graça e ainda assim tentar se justificar pelos próprios méritos. É possível falar de Jesus e ainda achar que se é moralmente superior do que os outros e não se vê
como alguém carente da graça de Deus, como um pecador, regenerado sim, mas ainda assim dependente da graça de Deus. É possível frequentar a igreja há décadas e ainda assim não perceber que o coração está cheio de inveja, de competição, de comparação, de autoafirmação, cheio de orgulho. O orgulho religioso ele é muito sutil. Ele não aparece meramente quando nós nos consideramos moralmente superiores, mas também quando nós transformamos práticas secundárias em doutrinas centrais e usamos o nosso zelo a essas práticas como medida de espiritualidade para se comparar com o outro. É possível falar sobre graça e ainda assim confiar mais nas próprias convicções do que nós confiamos no Evangelho. É possível defender tradições legítimas e boas e ainda assim tratar quem pensa diferente como se estivesse fora do reino de Deus. É possível promover debates inflamados sobre temas periféricos e imaginar que isso é fidelidade bíblica, quando na verdade é só amor à própria voz, ao próprio discurso, o desejo para ser relevante, de influenciar pessoas. E como nós sabemos quando esse orgulho está presente? Quando o nosso discurso se torna mais combativo do que compassivo. Porque ser compassivo não traz seguidores, mas ser combativo traz. Nessa economia da atenção, ser combativo gera engajamento. E o Evangelho ele é contracultural, inclusive nesse aspecto, porque nós somos chamados, em alguns momentos, de fato, há espaço para ser combativo. Mas o problema é que, quando o discurso se torna simplesmente combativo e nunca compassivo, há algo errado. Isso ocorre também quando nós tratamos questões não essenciais como se fossem a própria essência da fé cristã, a essência do Evangelho. Quando usamos a Bíblia, por vezes de forma até mesmo distorcida, para reforçar nossa preferência e não para nos submeter ao Senhor. Quando nosso zelo deixa de produzir o fruto da humildade e começa a produzir uma certa identidade em cima desse zelo, que me gera uma sensação de superioridade, de comparação, de julgamento. Nós vivemos em uma época em que muitos transformam um único tema em plataforma para se promover. Às vezes usam de um único versículo como um palanque e confundem engajamento digital com fidelidade a Cristo. O zelo que deixou de ser o zelo por amor e se tornou meramente uma bandeira. E a defesa dessa verdade, que no fim não promove vida, mas promove vaidade espiritual. Esse é o coração do legalismo, que fez com que aqueles homens rejeitassem a mensagem do Evangelho. O legalismo ele não se alegra quando Cristo é exaltado, mas quando a sua própria voz, a sua própria leitura sobre algum assunto é confirmada e aprovada por um determinado grupo de pessoas. O legalismo ele não tem poder de produzir maturidade. Ele só produz soberba. Ele não forma discípulos. Forma apenas seguidores de uma pauta. E ainda que pareça zelo, é apenas mais uma tentativa de tentar se justificar diante de Deus a partir das suas próprias obras. O Evangelho confronta exatamente esse tipo de postura. Ele derruba a nossa autojustiça. Ele expõe nossas seguranças religiosas e nos lembra que nós não somos aceitos por causa de nenhuma bandeira que levantamos, de nada que fazemos, mas por causa de um Salvador que foi levado à cruz por nós. O orgulho religioso é como um balão
que precisa ser constantemente enchido, como dizia o pastor Tim Keller. Basta alguém brilhar mais que você, que o seu balão ele esvazia. Você precisa correr atrás de aprovação, de elogio de gente que pensa como você, elogio daquelas pessoas que te reafirmam. Só que a graça de Deus não precisa de nada disso. Porque ela não depende do ar que você produz, ela depende do sopro de Deus. Paulo diz que aqueles homens não se julgavam dignos da vida eterna. E essa frase deve ecoar dentro de mim e de você. Quem pensa que não precisa da graça, sempre a rejeitará. Quem pensa que já está limpo, nunca buscará perdão. Quem acredita ser forte demais, não entende a cruz. O evangelho não entra no coração de quem tenta preservar a justiça própria. Ele entra no coração daquele que admite que não tem justiça nenhuma em si mesmo. E é por isso que esse texto ele é tão atual, essa pregação e os reflexos dessa pregação na cidade são tão atuais. Vivemos em uma época em que a religião se torna facilmente um palco para o orgulho, tribalismo, para instrumentação política, muitas vezes, comparação, autopromoção. E a graça de Deus nos chama exatamente para o oposto: humildade, arrependimento, mansidão, dependência. E a pergunta aqui é direta. Você se julga digno bastante para não precisar da graça de Deus? Eu já sou salvo, a graça me alcançou, mas você continua dependente da graça. É ela que te mantém, é ela que vai te sustentar até o fim. Ou você sabe que se Deus não te alcançar, nada mais vai te salvar. É nessa hora que o evangelho nos confronta e nos cura. Ele expõe a raiz do nosso orgulho. Mas a boa notícia é que ele expõe a raiz do nosso orgulho, mas ele abre espaço para algo novo e maravilhoso. Porque quando o orgulho cai, a graça de Deus se torna visível. E quando a graça se torna visível, Cristo é que se torna precioso. Vamos continuar no versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui nós vemos o terceiro e último movimento do pós-pregação com Paulo e Barnabé. O evangelho liberta e avança, apesar da oposição. Nesse trecho final, Lucas ele descreve 3 movimentos simultâneos que juntos formam um retrato da missão cristã naquela época: alegria, oposição e avanço. O evangelho desperta alegria nos gentios, provoca oposição dos religiosos resistentes e mesmo diante dessa oposição, continua avançando com poder. O versículo 48 é decisivo. Quando os gentios ouvem que a salvação não está restrita a um grupo étnico, mas é oferecida gratuitamente, eles se alegram e glorificam a palavra do Senhor. A graça produz isso, produz alegria. A graça produz contentamento, a alegria que vem do Senhor e não uma mera euforia emocional. Não gera um entusiasmo superficial, mas uma alegria profunda. O evangelho nunca vem acompanhado de indiferença. Quando ele é compreendido, ele ilumina.
O versículo ainda diz, 48, que creram todos aqueles que haviam sido destinados à vida eterna. Nós vemos aqui a soberania de Deus sendo expressa. Lucas não esconde a ordem da salvação. A fé deles não foi fruto da pressão para se converterem, de um medo. Não foi fruto de uma sedução retórica, da habilidade missionária do apóstolo Paulo. Foi obra de Deus. E nós devemos nos alegrar com isso, glória a Deus. Porque quando vemos o fruto do nosso trabalho para o Senhor, nós entendemos que o mérito não é nosso, é do Senhor. Isso nos livra do orgulho espiritual de se achar o grande. Pastor Tony Merida, comentando esse texto, afirma que esse versículo é um lembrete que a eleição também nunca abole a evangelização, que é uma das narrativas equivocadas, mentirosas, que se criam a respeito da doutrina da eleição. Até porque os grandes movimentos missionários no mundo foram despertados de pessoas que compreendiam profundamente a soberania de Deus na salvação. Pelo contrário, a soberania de Deus, ela não abole a evangelização, pelo contrário, ela garante o seu sucesso. Por quê? Porque onde Deus prepara corações, a palavra de Deus frutifica. Tira de nós também o peso do desejo por desempenho, de acreditar o sucesso ou o fracasso de uma ação missionária ao nosso desempenho. Isso não anula o nosso esforço, o nosso zelo, o nosso preparo, o nosso empenho. Mas o resultado quem dá é o Senhor. Nós vemos aqui Lucas relatando que a palavra de Deus se espalhou por toda a região. Mesmo antes de Paulo e Barnabé partirem. O que isso significa? Que a missão de Deus ela não é feita por missionários profissionais. A mensagem se espalhou mesmo antes deles partirem. Por quê? Porque todo cristão é um missionário. Todos começaram a anunciar as boas novas. A missão não era sustentada pela presença de missionários profissionais, mas pelo poder da palavra que habitava em cada crente da cidade. Mas onde o evangelho frutifica, o orgulho resiste. O que nós vemos aqui nesse último movimento? Os judeus incitam mulheres de destaque na sociedade da época, que eram cidadãs importantes ali. E a perseguição cresce. É o padrão do livro de Atos. O evangelho traz a vida para alguns e oposição para outros. A resposta dos apóstolos é simbólica e poderosa. Eles sacodem a poeira dos pés. Isso não é raiva, não é orgulho, mas é um gesto significativo. Significa, nós fizemos a nossa parte. A responsabilidade não é nossa, de quem creu e de quem se opôs. A missão continua. O fato de haver oposição aqui e alguns crerem, não significa que a gente não vai continuar. Já acabamos. E o evangelho não morreu. Porque os missionários saíram, mas todos aqueles que se converteram se tornaram missionários para aquela cidade. Não há ressentimento, não é uma atitude de vingança de Paulo e Barnabé por conta da oposição, não há desespero. Apenas fidelidade ao movimento do evangelho, à missão do evangelho. E quando os apóstolos partem, os discípulos que ficam estão ali como? Cheios de alegria. Alegria no Espírito Santo. E a oposição também estava lá. E ainda assim a oposição não roubou a alegria daqueles discípulos que ficaram na cidade. A cidade poderia até mesmo expulsar os missionários. Mas os opositores não tinham poder de expulsar o Espírito Santo de Deus que habitava na vida de todos aqueles crentes. A oposição pode tentar silenciar a palavra de Deus,
mas não consegue impedir a sua expansão. A missão é mais forte do que a resistência humana. E aqui está o ponto que nós precisamos trazer para nós nos dias de hoje. A pregação do Evangelho não depende de circunstâncias favoráveis. Ele não cresce apenas quando há paz, ele cresce também quando há oposição. A perseguição não interrompe o avanço da palavra de Deus, muitas vezes acelera. Paulo e Barnabé não permitem que a rejeição determine a sua identidade. Eles não se deixam definir pelo tratamento que receberam dos opositores. Eles não adaptam a verdade pelo grau de aceitação pública. Eles sabem que a missão não é deles. Eles não apenas encarnam isso, como entendem que são apenas instrumentos. Entendendo que a palavra de Deus ela é viva por si só. E o que dizer da alegria daqueles novos crentes? Eles perderam os missionários, Paulo e Barnabé foram embora. Viram a cidade se levantando contra a igreja. Mas eles continuaram cheios da alegria do Espírito Santo. E essa alegria não era circunstancial, era uma alegria escatológica. Não surgia porque tudo ia bem, mas porque Cristo já havia ressuscitado. A alegria cristã não depende do clima da cidade, mas da vitória da cruz. A fé cristã é como um fogo. Um fogo que o vento contrário não é capaz de apagar. Aquele fogo de uma floresta incendiada, que é necessário combater com água, porque quanto mais venta, espalha a faísca e o que acontece? O incêndio se alastra. A igreja, por vezes, encontra o vento da resistência, da oposição. Mas o que nós vemos ao longo da história e na palavra de Deus é que o vento da oposição apenas é um instrumento para espalhar a faísca do Evangelho, para que ele incendeie toda uma cidade. E é por isso que na história da igreja, momentos de maior pressão, muitas das vezes produziram maior vitalidade espiritual. O Evangelho avança assim. Alguns recebem com alegria, outros resistem com orgulho, mas nada detém a missão de Deus. O Espírito continua chamando, convencendo, salvando, libertando. O que nós precisamos aprender é que a fidelidade não significa ausência de oposição. Fidelidade significa continuar pregando, continuar servindo, continuar andando, mesmo quando o caminho muda. Mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando rejeições aparecem. A igreja não vive da aceitação do mundo. A igreja vive da alegria do Espírito. E essa alegria é suficiente para sustentar qualquer cristão que coloca Jesus Cristo no centro da sua existência. Atos 13 termina com essa cena surpreendente. De um lado, Paulo e Barnabé sendo expulsos da cidade. Do outro, uma igreja recém-nascida, cheia de alegria do Espírito. Humanamente, nada parece fazer sentido aqui. Para o olhar natural, o sucesso seria manter os apóstolos, preservar o conforto, evitar conflitos, mas o Evangelho nunca foi medido pelo conforto, mas pelo avanço da palavra de Deus. O capítulo inteiro de Atos 13 nos ensinou isso. O Evangelho não protege, o Evangelho não cria espectadores. Ele cria sede de Deus e missionários sedentos por Deus. O Evangelho não protege o orgulho, ele confronta o orgulho. O Evangelho não depende da aceitação humana, ele vence apesar da resistência humana. O Evangelho não precisa de circunstâncias perfeitas, porque ele opera pelo poder do Espírito Santo. E a pergunta que fica para mim e para você é a seguinte: o que essa palavra desperta em você hoje? Fome ou resistência? Alegria ou indiferença? Humildade ou orgulho? A resposta a essa pergunta define tudo.
define a sua relação com Deus, define a sua disposição de obedecer ao Senhor, define também a sua compreensão sobre a graça de Deus. A alegria dos discípulos, no versículo 52, é a chave. Eles não tinham estabilidade política, não tinham proteção institucional, não tinham missionários experientes na cidade, mas tinham o que realmente importa, tinham Cristo, a palavra, o Espírito e a alegria no Senhor. A alegria cristã não nasce da ausência de oposição, mas da presença de um Cristo vivo. Não nasce porque as portas estão abertas, mas porque a tumba está vazia. Ela não surge porque o mundo nos aplaude, mas porque o céu nos garante que o Evangelho continuará avançando até os confins da terra, até Cristo voltar. O mesmo Cristo que trouxe alegria aos gentios é o mesmo Cristo que nos chama hoje. E esse Evangelho não vai sobreviver por causa da minha força, da sua força. O Evangelho, ele continua por causa da força do Senhor operando em nós. A força do Cristo que venceu o pecado, venceu a morte, venceu a oposição e continua vencendo por nós. E aonde Cristo reina, a alegria dele vence também. E hoje, diante desse texto, nós somos chamados a uma resposta clara. A palavra desperta, a palavra confronta e a palavra liberta. O Evangelho continua avançando e não pode ser detido. A única questão que deve ficar para você nessa noite é se essa palavra, se esse Evangelho tem avançado dentro de você. O mesmo Espírito que encheu aqueles discípulos deve fazer o mesmo comigo hoje, deve fazer o mesmo contigo hoje. Que o Senhor, ele nos dê da sua graça. Faça de nós pessoas humildes para ouvir, mas faça de nós também pessoas corajosas para obedecer e caminhar com alegria. Porque o Evangelho que nos alcançou é o mesmo Evangelho que continua mudando cidades, continua mudando nações, porque muda corações de homens e mulheres que foram chamados por Deus para serem seus filhos. E ele começa sempre no mesmo lugar, no coração daquele que diz: Senhor, fala comigo de novo. Porque esse foi o pedido daqueles homens. Eles foram atrás deles e falaram: fale de novo. Será que nós estamos assim também? Será que o nosso coração tem essa sede de diariamente falar: Senhor, fala comigo de novo? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor falou conosco através da Tua palavra. Não permita que sejamos indiferentes a ela. Que o que nós ouvimos aqui possa despertar em nós essa sede de repetir diariamente: Senhor, fala comigo de novo. E que possamos, Senhor Deus, entender a nossa missão como discípulos, como discípulas do Senhor, de anunciar as boas novas, de proclamar a mensagem do Teu Evangelho, não esperando condições favoráveis para isso, apenas em uma submissão alegre ao Senhor, entendendo que o Senhor é dono de todas as coisas e onde o Senhor reina, há alegria, há contentamento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, Teu Filho, que nos salvou e fez de nós um povo. Se há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa fazer, assim como o Senhor fez com muitos ali, após aquela pregação de Paulo, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e que eles possam receber a mensagem do Teu Evangelho. Que o orgulho seja trocado por humildade, que a justiça própria seja trocada por submissão, por dependência. Que essas pessoas possam nascer de novo pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor possa falar a nós também, que já tivemos um encontro contigo, a vivermos como missionários. Não permita que venhamos perder a alegria da Tua salvação, mas que possamos nos deleitar e nos alegrar no Senhor todos os dias. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.